Graça, misericórdia, amor e paz da parte daquele que vive e reina para todo sempre, o nosso Senhor maravilhoso, o nosso amigo fiel, o nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, o rochedo da nossa salvação. Eu saúdo você, amado irmão na fé, amado filho na fé, amada família espiritual, povo de Deus, em o nome de Cristo Jesus. Ele é a cabeça, nós somos o seu corpo, os membros do corpo de Cristo. Nós somos instrumentos que Deus usa para abençoar ou abençoarmos-nos, para que sejamos nesta terra um canal do seu fluir. Não? Para isso estamos aqui nesta noite de sexta-feira, para uníssonos, para declararmos com uma só voz, num só pensamento, numa só fé, na meditação da palavra, na confissão da palavra, na oração da fé, no estudo bíblico, mantermos as brasas da vida espiritual acesas, mantermos as chamas da palavra ardentes em nossos corações e assim sermos bênção uns para com os outros. Eu sou o Bispo Anderson Nogueira, da Igreja Evangélica Cristo Vive Missão. Nós estamos sítios aqui, a Rua General Roca 340, na Galeria, na Tijuca, bem próximos da Praça Sans Pena. A General Roca, aqui na Tijuca, é o coração. Estamos no coração da Tijuca, Sans Pena. Você tem fácil acesso aqui de qualquer lugar do Rio de Janeiro. Eu quero desde já deixar estendido esse convite para que você venha conhecer o nosso ministério, para que você venha aqui a ouvir uma palavra saudável. Eu sinto em meu coração que a maior necessidade hoje da igreja, da própria igreja, não diria nem dos ímpios do mundo, isso seria óbvio demais, e óbvio é chovendo molhado, né? Mas eu diria da própria igreja, a maior necessidade é do estudo bíblico. Pressupõe-se que onde está a igreja, está a palavra. Onde está a igreja, está o estudo bíblico. Mas hoje, nesses tempos frios, rijos, nem sempre isso é verdade. As pessoas estão onde promessas vazias lhes são feitas. As pessoas estão onde pauradores frívolos, como passarinheiros, espreitam os passarinhos com as suas gaiolas e armadilhas. Assim falsos profetas têm aprisionado milhares de pessoas com mentiras, com enganos, com heresias. E assim como que sentindo coceira nos ouvidos, muitos têm colocado diante de si pessoas que se intitulam mestres e que não são. Então, meu convite é para que você venha estar no ministério saudável. Meu ministério não é único. Eu não tenho, irmãos, a pretensão, não diria ousadia, mas a falta de discernimento de dizer que 95% das igrejas não servem. 95% das igrejas estão equivocadas. Jamais. Pelo contrário, somos milhares e milhares nesse país, graças a Deus pelos trabalhos dos ministérios. Então, o que nós aqui estamos sendo partícipes de um mover de Deus, de uma reforma protestante. E aí sim, mantendo a palavra de Deus genuína, sendo guardada, pregada, anunciada, como Deus tem feito na vida de outros também. Então aqui você vai encontrar
uma palavra sadia, uma palavra de graça e de misericórdia. Esteja conosco, Tijuca, Rua General Roca 340, nesse próximo domingo, às 9h20 da manhã. Venha encontrar a palavra, venha beber da água da palavra, ainda que não possamos abraçar e todas essas questões devido às normas de profilaxia, mantemos distância, respeitamos os regulamentos, mas você está na casa do Pai, tem uma sinergia diferente, não é verdade? Nós vamos ao mercado, vamos à farmácia, vamos ao shopping, vamos a tantos lugares, aos restaurantes, por que não estar na casa do Pai? Venha, domingo 9h20, em nome de Jesus. Deus vai falar ao teu coração para a glória do Senhor. Então eu quero semear desde já uma palavra de vida, de esperança ao teu coração. E sabe, você está chegando aqui agora, enquanto os nossos irmãos também fazem os seus convites, abrem sala de vídeo, compartilham esse vídeo, esta live. Eu quero dedicar uma semente importante, uma semente da palavra, uma semente bíblica para a tua vida. E lhe dizer, amado, você que está confuso com tantas lutas, tantas questões acontecendo, a vida cristã não é uma caminhada sobre tapetes aveludados. A vida cristã não é uma caminhada num parque de diversões, em mar azul, tranquilo sempre. Não é. A vida, ela é um campo de batalha. Nós estamos sempre diante de lutas, diante de adversidades. Nós não estamos absolutamente blindados, que nem o mal absolutamente vai bater a porta. Bate a porta, mas nós precisamos crer que no final de todas as coisas, o mal não te sucederá, o mal não te afundará, não te destruirá. Você será perseguido, mas não será destruído. Então, meu amado, minha amada, temos uma armadura de Deus e queremos usá-la. Lembra-te de Jó, no meio de toda aquela luta, Jó respondeu àquelas crises orando pelas pessoas. É o que nós vamos fazer hoje. Nós vamos orar no meio das crises, no meio das lutas. Nós vamos orar pelas pessoas, vamos orar pelo país, vamos orar pelo fim dessa pandemia, vamos orar pelo fim da politização da pandemia. Muitos ímpios, servos do diabo, estão usando a pandemia, usando a doença para lucrar em cima da miséria das pessoas, para gerar mais mortes ainda, para atrapalhar o governo federal, para acabar e destruir com o país, estabelecer o caos para depois querer aparecer como Salvador. Essa é a história que nós temos visto, mas já está repreendido em nome de Cristo. Nós vamos orar por esta nação, orar por este povo e declarar a vitória de Deus, responder com oração, e certamente no final de tudo haverá entendimento de Deus na tua vida. Você que está confuso, você vai entender grandes coisas que Deus vai fazer. Lembra-te que na saga de Jó ninguém havia compreendido. Satanás pensava que ninguém poderia amar a Deus, ninguém poderia amar a Deus mais do que o dinheiro. Ele achava que o dinheiro era mais importante. Satanás achava que ninguém poderia amar a Deus mais do que amava a sua família, ou mais do que amava a sua própria vida. Como se Deus estivesse em quarto, quinto lugar. Satanás se enganou. Jó amava a Deus acima de tudo e acima de todos. A mulher de Jó não havia entendido a saga daquele homem, a vida espiritual, porque ela achou que Deus não deveria ser adorado no meio do sofrimento. Ela disse a Jó, seu marido: abandona esse Deus e morre. Esse Deus não é digno de ser adorado se está havendo sofrimento. Ela estava enganada. Deus é digno de louvor em todo tempo, e em todo tempo sejam alvas
as tuas vestes. Os amigos de Jó não entenderam a vida daquele homem, porque acharam que ele estava sofrendo lutas e agruras devido a algum pecado que ele havia cometido. Se enganaram. Jó era homem íntegro, era homem justo, se desviava do mal. A razão não era um pecado, o fundamento daquilo não era um pecado. E o próprio Jó se enganou. O próprio Jó ainda não havia entendido, porque ele ficava apenas perguntando o porquê. Não há razão para tudo isso, não há razão para toda essa luta. O que eu fiz? Por quê? Só que na vida espiritual, mais importante que o porquê é o para quê. E aquele homem, no final de tudo, apesar de ser íntegro e justo e se desviar do mal, ainda não havia tido um grande encontro com Deus. E no final de tudo ele disse: Senhor, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E aquele homem foi transformado. Ele agora, quando foi restaurado e restituído por Deus, ele tinha 10 filhos no céu e tinha 10 filhos na terra. Agora ele tinha o dobro de tudo quanto antes possuíra. Agora ele foi restaurado na sua saúde, na sua dignidade, na sua honra. E o seu relacionamento com Deus era de vida, era outro. E ele foi e é um grande testemunho por milhares de anos. Eu quero declarar entendimento de Deus na tua vida, força, poder, ainda que seja diante de lutas tremendas, o Deus da tua vida é maior. E Ele faz infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, temos agora um momento importantíssimo de oração. Demos boas-vindas, fizemos uma pequena reflexão, mas agora vamos orar a Deus, porque já já tem alimento sólido para a tua vida. Quero colocar contigo, diante de Deus em oração, a vida destas pessoas, e certamente haverá a bênção de Deus, haverá respostas de oração, intervenção divina. Eu creio que haverá sinal, prodígio e maravilha de Deus, fazendo levar o poder da palavra para estas vidas, libertando, curando, sarando, operando sinais e milagres em nome de Jesus. Ora, nós temos aqui a nossa amada bispa, nossa querida mãezinha, irmã, amada, família na fé, bispa amada, bispa Deise, a sua pressão que anda oscilando. Então nós vamos orar, declarar a pressão arterial da nossa amada bispa, em nome de Jesus. Esteja 12/8, meu Deus. Nós declaramos, Pai, que esse coração, esse fluxo sanguíneo, esta pressão arterial, Pai, regule-se em nome de Jesus, que ela possa viver uma vida absolutamente de saúde. Nós enviamos esta palavra, Deus, para a nossa querida amada bispa nesta hora. Ligamos na terra, meu Pai, para que seja ligado nos céus. Todo mal seja repreendido em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Oramos pela senhora Luzia, dona Luzia, é diabética, cardiopata e está enfrentando dificuldades financeiras. Senhor amado, que a dona Luzia, Pai, veja seus níveis de açúcar bons, meu Pai, em nome de Jesus. Tu és o Deus que pode curar, Tu és o Deus que pode reduzir a nada estas mentiras. Que toda a vida desta abençoada, Pai, passando pela sua saúde do coração, todos os departamentos agora desta vida, Pai, alcançando inclusive a sua renda, que seja ela tocada, Pai, que haja um mover de Deus, que Tu lhe dê condições, sabedoria, entendimento, oportunidades, portas novas, Pai, qualidade de vida e saúde, é o que nós pedimos para a dona Luzia. Ó Deus, nós temos orado também pelo Pedro Henrique e a Estherzinha. O Pedro que tem anemia profunda e a Estherzinha
com dores no estômago, que está fazendo uma investigação e ainda não tem uma conclusão. Nós oramos por essas duas crianças, Pai, e o Breno também, Pai, o Breno, Senhor, que tem tido crises de ansiedade. Enviamos uma palavra para essas 3 crianças, Pai, de igual forma, e repreendemos agora todo o mal. Declaramos em nome de Cristo Jesus, pelo poder da palavra de Deus, que não pode voltar vazia, que estas 3 crianças, o Breno de 10 anos, Pedro Henrique de 11 anos e a Estherzinha, Pai, uma recém-nascida prematura, que sejam tocados, Pai, que esses corpinhos sejam curados, meu Deus, que a candura e a beleza da alma dessas crianças, Pai, se materialize também na saúde desses corpos, assim como disse o apóstolo João na sua primeira epístola: faço votos por tua prosperidade, na sua terceira epístola, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. Então sabemos, Pai, que a prosperidade tem a sua raiz na alma. Nós enviamos uma palavra para essas crianças, declarando chuva de saúde e prosperidade. Declaramos também sobre a vida da dona Tereza Linhares, a irmã Tereza Linhares, Pai, que depois de um cateterismo não acordou. A dona Tereza possa ser também, meu Pai, milagrosamente curada. Ela que é uma ovelha tua, ela é filha de Deus, ela é uma ovelhinha do teu rebanho, Pai, e precisa agora de um milagre. Fez a cirurgia, fez o cateterismo e não despertou ainda. Então que agora esta oração alcance a vida da dona Tereza, meu Pai, e lhe levante. Pedimos pela saúde desta senhora agora, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, oramos pela vida da irmã Eliane Melhorance. A irmã Eliane é back vocal do nosso ministério, é ovelha de Deus, é serva de Cristo Jesus, tão assídua aos cultos, meu Pai, tão fiel ao Senhor. Ela ama Jesus e sua palavra e a sua obra, e nós bem sabemos que tu amas a sua ovelhinha, que tu amas a irmã Eliane Melhorância, Pai. Rogamos-te nesta hora, Pai, nesse momento de doença no corpo da irmã Eliane, Pai. Sabemos que às vezes para nós é difícil conjugar o amor de Deus com o sofrimento, porque se Deus nos ama, porque sofremos. Mas nós sabemos também, ó Pai, que o sofrimento é inerente a este mundo que está contaminado, esse mundo decaído. Portanto, ó Pai, exercemos agora a fé, a paciência e a esperança, e orando pela vida da irmã Eliane Melhorância, Pai, declaramos que essa dor de cabeça, essa enxaqueca, essa febre, dores no corpo, indisposição, seja agora jogados por terra em nome de Jesus, Pai. Que agora haja uma palavra que alcance o coração e o corpo da irmã Eliane, e ela possa, pela graça de Deus, pelo poder de Deus, pela misericórdia e amor de Jesus, possa ser curada pelas chagas de Cristo, em nome do Senhor Jesus. Oramos pela dona Vera Lúcia Rosa, Pai, que está no UTI agora, aqui no Pedro Ernesto, está estável, graças a Deus, mas ainda no UTI, na unidade de tratamento intensivo. Então que esse tratamento, ó Deus, seja um tratamento abençoador, que tu uses, Pai, também as mãos dos médicos, Pai, com sabedoria, estes homens de Deus, servos de Deus, Pai, que estão ali exercendo a vontade de Deus de tratar, de levar dignidade, restauração na saúde das pessoas, Pai. Use-os nesta hora em favor de todos aqueles que estiverem em seus caminhos, inclusive da dona Vera Lúcia Rosa, Pai. Assim oramos em nome de Jesus. Oramos agora, Pai, por algumas pessoas que estão com Covid-19. Agora é um grupo de pessoas com Covid-19 e todos estão entubados. Estes são o pastor Glaucio Batista Martiniano, a irmã Simone Cândido Silva, o Antônio da Silva,
o Antônio e Simone são marido e mulher, o senhor Eduardo Sostens Barreto Júnior, que nesta semana, de quarta-feira pela manhã para cá, teve melhoras. Começamos a orar por ele na terça-feira, as pessoas em geral começaram a orar por eles na terça-feira, na quarta já apresentou melhoras. Luiz Silva, também tido presbítero Valdécio. Senhor, pastor Glaucio Batista, Simone Cândido, Antônio da Silva, Eduardo Sostas Barreto Júnior e Luiz Silva. Esses irmãos estão entubados, Covid-19, e necessitados, Pai, de graça milagrosa. Nós contamos sempre, ó Pai, com a graça futura de Deus. Nós contamos sempre, Pai, com este reservatório de graça futura. Daqui a 1 minuto, 5 minutos, 1 hora, 2 horas, amanhã, 24 horas, 1 mês, 1 ano, nós nos agarramos neste reservatório de graça futura. Por isso, ó Pai, sobre a vida destes irmãos aqui que foram citados, e de seus familiares agora, e de todos aqueles que estão lhes cuidando também, ó Pai, da saúde física, nós declaramos esperança nesses corações, nós declaramos fé nestes corações, ó Pai, para que através da unidade da fé, a unidade da esperança, a unidade da oração, no mesmo propósito, ó Pai, cause agora um grande impacto na vida destas pessoas, Pai, um impacto salutar, um impacto que inverta agora, transforme a doença em saúde, transforme agora o cheiro de morte em cheiro de vida, meu Pai, que estas pessoas agora possam ser milagrosamente tocadas e curadas, meu Pai, e que seja isso um grande testemunho nos hospitais em que elas se encontram agora internadas. Oramos em nome de Jesus sobre estas vidas uma vez mais e declaramos oxigênio nesses pulmões, no sangue, nos órgãos vitais, até as pontas dos dedos, Pai. A oxigenação chegue a nível de todo vapor, para a glória de Deus. Saúde perfeita, toda carga viral zere nesta hora. Que o sistema imunológico se fortaleça, Pai. Nós pedimos, nós rogamos, nós oramos como Igreja de Cristo por estas vidas, Pai, em o nome de Jesus, e que a cura divina nestas vidas seja bênção para elas e para todos que as rodeiam, em nome do Senhor Jesus. E por fim, Pai, temos aqui o Pedro Guimarães e a Cláudia Guimarães, que precisam de ser libertos da dependência química. Ó Pai, é difícil para uma família lidar com dependentes químicos. A família adoece. O irmão desses aqui, o abençoado Carlos Guimarães, tem enfrentado uma barra pesada com 2 irmãos dependentes químicos dentro de casa. Uma barra pesada, Pai. Esses dias ainda assaltaram o abençoado Carlos e roubaram-lhe o carro, um carrinho antigo, mas que era o meio de veículo para que ele pudesse fazer as compras da família e levar os irmãos para tratamento hospitalar. E, oh meu Deus, um furacão está aí nessa família, mas nós queremos pedir, Pai, com fé nesta hora, que um milagre de Deus ocorra nesta família, Pai, que o Pedro e a Cláudia possam ser libertos da droga, em nome de Jesus, e que o irmão Carlos Guimarães possa ser fortalecido por Deus, possa ser absolutamente fortalecido pela graça de Deus, e que haja restituição para esta vida, infinitamente mais, bênçãos sem medidas para a glória do Senhor. E neste momento, Pai, enviamos uma palavra de concordância e oração para todos aqueles que não foram citados, Pai, mas que nesta hora concordam, ligam pela fé, a oração da fé, que sejam agora cobertas pelo poder da Tua graça,
que sejam agora cobertas por este manto de oração, que sejam agora tocadas pela mão de Deus que toca nos corações, que possam ser agora abraçadas, Senhor, confortadas pelo consolo e ação do Espírito Santo de Deus, que cada palavra orada e declarada, Pai, cause um efeito de concordância nestes corações que são terras férteis, e como a semente da palavra, ao cair na boa terra, não volta vazia, já começa a germinar, já comece a dar os seus primeiros frutos, frutos de renovação, frutos de esperança, frutos agora, Pai, de vontade, de desejo por reinar em vida, frutos de desejo em Deus, vontade, Senhor, espiritual, de vencer as limitações, de romper com as prisões do pecado e da morte, que gere frutos agora, Pai, de paciência, de domínio próprio, de benignidade, de alegria, de bondade, de misericórdia, de compaixão, de amor, amor sem hipocrisia. Ó Deus, que aprendamos a nos suportar em amor, ó Pai, que aprendamos, Senhor, a nos relacionar em Cristo Jesus com verdade, com sinceridade, com humildade nos corações, tendo em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus se fez homem, sendo Senhor se fez servo, sendo rico se fez pobre, sendo infinito se colocou num corpo de carne, envolvido por lenços e aventais. Ó meu Deus, sendo grande se fez pequeno em Cristo Jesus. Sim, nunca houve alguém tão grande que se fez pequeno para salvar verdadeiramente aqueles que são pequenos e fazê-los grandes. Esse foi Jesus, este é o nosso Deus. E assim aprendamos contigo, meu Pai, a sua palavra, para que possamos estar unidos no amor de Cristo Jesus, para que possamos falar a mesma língua, para que possamos exalar o mesmo perfume, Senhor, que exalemos cheiro de vida para aqueles que creem. E da mesma forma, Senhor, aqueles que desprezam a palavra, aqueles que não creem, já têm em si a condenação e o cheiro de morte. Mas nós rogamos, Senhor, enquanto a porta da graça está aberta, enquanto a oportunidade existe, enquanto ainda há vida e ar nos pulmões, o coração ainda bate, nós oramos por estas pessoas, Pai, para que se arrependam dos seus pecados, para que caiam em si, retornem à sensatez e se livrem dos laços do diabo, que foram feitos cativos por ele para lhe servirem. Meu Deus, com a tua graça e misericórdia, e ungidos pelo poder do Espírito Santo, sabemos que a igreja de Deus tem uma grande missão, e esta missão será coroada com vitória, porque Cristo Jesus é o general desta igreja. E então Cristo Jesus disse: e será pregado o Evangelho até os confins da terra. Jesus disse: será pregado o Evangelho até os confins da terra. Ele não tinha dúvidas, ele não colocou uma condição sine qua non, se, ele não pôs qualquer impedimento, ele disse: e será pregado o Evangelho. Assim sendo, Senhor, que todas as barreiras caiam por terra, todos os impedimentos sejam jogados por terra, todos os dardos inflamados postos por Satanás para embarrear o caminho dos santos de Deus neste mundo sejam retirados nesta hora, apagados, destruídos, em o nome de Jesus Cristo, ó Pai. Que a tua igreja, noiva, poderosa, sem mancha, sem mácula, sem defeito, sem rugas, a tua igreja, a igreja de Cristo, assim, Pai, o exército da fé, os heróis da fé, Senhor, do século 21, aqueles que professam o nome libertador de Cristo, aqueles que professam o nome que restaura, aqueles que declaram e vivem e creem de todo o coração no nome que está sobre todo nome, o nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, meu Pai,
que esta igreja gloriosa seja por Ti usada tremendamente, ó Pai, para levantar os caídos, curar os enfermos, restaurar os quebrados e levar esta palavra que tanto é abençoadora, esta palavra que é tão cheio de riquezas espirituais, em nome de Jesus Cristo. Assim, ó Pai, nesta primeira meia hora, 30 minutos de culto racional, nós chegamos a este momento, término de oração, para abrir a palavra de Deus, e pedimos então a bênção de Deus em nome de Jesus. Oramos pela fé, e o povo de Deus aí, amado, digam glórias, um aleluia, receba na tua vida. É hora de restauração, é hora de cura, é hora de sinal e de maravilha da parte de Deus. Vamos agora usar esses 30 minutos para o estudo da palavra. Abra aí a sua Bíblia, por favor, em Jeremias capítulo 1, versículo 4. Vamos falar sobre a segunda parte, segunda vez, sobre vivendo segundo a vontade de Deus. Jeremias 1, 4, diz assim a palavra do Senhor. Sabe que antes nós usávamos 2 horas e meia de live, então em 2 mensagens eu conseguia abordar todo o esboço. Agora nós reduzimos a live para 1 hora, e desta 1 hora no máximo a 30 minutos de mensagem. Então provavelmente ainda vai ficar mensagem para terminarmos esse tema para domingo, mas há de ser uma grande bênção, que domingo nós teremos uma grande palavra, uma grande fechamento desse pensamento que será riqueza espiritual para a tua vida. Assim como agora nós vamos plantar algo rico e profundo de Deus no teu coração, vivendo segundo a vontade de Deus. Jeremias 1, 4, assim diz a palavra: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha, que hoje te constituo sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e plantares. Veio a palavra de mim, a palavra do Senhor ainda a mim, dizendo: que vês tu? O que é que você está vendo, Jeremias? E eu respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Oh, Santo Deus! No meio de todo esse desafio, Deus vela para que a palavra dele se cumpra. Essa é a sua vontade. Vamos crer? Vamos perseguir esta vontade. Pai amado, que esta palavra alcance os corações, germine nos corações de terra férteis e gere grandes sementes, grandes frutos, Pai. Assim sendo, Senhor, que os meus lábios sejam apenas canais do teu fluir, para falar ao coração dos teus filhos, consolando, confortando,
alertando e edificando o teu povo, para como igreja sólida, sobre a rocha, gloriosa, abençoada e poderosa, vivamos uma vida piedosa neste mundo. Fala-nos sobre viver segundo a tua vontade. Essa é a nossa saga, esta é a nossa busca. É para isso que aqui estamos, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém, amém e amém. Então, minha família amada, povo de Deus, santos e preciosos, nós temos entendido nesses dias, especialmente domingo, falamos sobre essa questão da busca do cristão pela vontade de Deus. É nosso dever, como cristão, buscar viver sempre na vontade de Deus. A vontade de Deus se conhece pela palavra. A vontade de Deus não é algo místico, que eu preciso de uma bola de cristal para saber a vontade de Deus. A vontade de Deus é a palavra, é a revelação escrita. É aquilo que está na palavra e Deus ilumina os olhos para que nós compreendamos. E praticando o que está escrito, a palavra é útil para educação, correção, repreensão, edificação, na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Uma vez que você persegue a vontade de Deus na palavra, a palavra te habilita para toda boa obra. Aquilo que você colocar as mãos, onde os teus pés plantados forem, onde os teus caminhos estiverem sendo trilhados, onde você estiver vivendo, você estará sendo por Deus habilitado para toda boa obra. Então não há mistério. A nossa perseguição, a nossa busca, a nossa meta é por compreender e viver a palavra de Deus. Porque se eu fico criando misticismos e coisas extra Bíblia Sagrada, o diabo assim consegue me anestesiar e me paralisar. E ao invés de servir a Deus, eu fico numa espera absurda, numa espera que nunca vai chegar, porque não é isso que Deus fala. Nós somos chamados a cumprir a palavra, e a palavra de Deus é que vai trazer a habilitação cotidiana para tudo aquilo que vier às tuas mãos. Então esse é o nosso empenho. Paulo disse que ele corria não sem meta. Nós não estamos na igreja desferindo golpes no ar. Nós não estamos aqui vivendo a vida espiritual, vendo o que vai dar. Não, nós temos metas de crescimento espiritual, de amadurecimento em Deus, metas de leitura bíblica. Eu preciso colocar a meta de ler a Bíblia em um ano. Eu preciso de ter uma leitura bíblica anual. Esse ano eu li a Bíblia na edição revista e atualizada. Ano que vem eu vou ler na NVI, a nova versão internacional. O outro ano eu vou ler na revista e corrigida. O outro ano eu vou ler na King James, enfim. Então, cada ano você vai mudando a versão bíblica e vai cada vez mais aprofundando a tua vida espiritual e o conhecimento da vontade de Deus. Então, amados, precisamos de ter metas em Deus, buscar este crescimento. Como? Confiando plenamente que Deus se encarrega de ser o galardoador dos que o buscam. Ou seja, as questões naturais, Deus vai condicionando as provisões. Deus vai concedendo as provisões. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. Se você está buscando honrar a Deus, fazendo o melhor no seu trabalho, na sua família, na sua vida acadêmica, na sua vida espiritual, no seu testemunho social, cristão, na sua vida como um todo, meu amado, Deus há de fazer com que os frutos aconteçam na tua vida. Você verá pela misericórdia e graça de Deus, mesmo diante de lutas como nós temos visto assolando
o mundo inteiro, você verá a mão da graça de Deus cobrir a tua vida. A mão da graça de Deus gerar materialização na tua vida, amado. Eu creio que portas de Deus se abrirão. Eu creio que orações serão respondidas. Milagres de cura acontecerão. Pessoas se converterão para o Evangelho. Ou seja, quando eu confio plenamente em Deus, que Ele é o galardoador daqueles que o buscam, então eu estou no caminho da vontade de Deus. Amado, lembre-se como você chegou na obra de Deus, como nós chegamos. Chegamos na obra de Deus como vaso quebrado. Chegamos na igreja de Jesus verdadeiramente quebrados. E Deus foi passo a passo, de glória em glória, pegando um pedacinho, cola aqui, vamos lá, anjo, traga aí, vamos lá, pega lá um barco, vamos aqui fazer de novo, prepara. E às tantas a pessoa vai sendo liberta de vícios culturais, liberta das suas limitações, liberta dos seus pecados visíveis e ocultos, aqueles que nós nem sabemos que às vezes cometemos e cometemos equivocadamente. Somos então trabalhados por Deus a fim de sermos perfeitamente habilitados como imagem e semelhança de Cristo Jesus. Esse é o trabalho do oleiro, amado, e ele vai assim poderosamente nos guiando, seja no meio de um deserto, como guiou o povo de Israel, seja em qualquer momento da vida, numa atitude de fé missionária, como os apóstolos no Novo Testamento, para pregar a palavra de Deus. Não importa, amado, se você está buscando fazer a vontade de Deus na palavra, Deus vai promover, em nome de Jesus, a provisão. Receba, creia, tome posse. Foi isso que ele disse a Jeremias. Jeremias disse: mas Deus, eu sou uma criança, eu não sei falar, eu estou colocando aqui diversos impedimentos. Jeremias estava colocando diversos impedimentos. Não, mas fulano de tal é melhor do que eu, fala melhor, fulano de tal tem mais condições. Mas Deus falou: é contigo. Então o que você está vendo, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. Então Deus falou: estás vendo bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então, amada ovelhinha, nós somos barro nas mãos de Deus. Nós somos o barro e Ele é o oleiro. Admita e permita-se ser trabalhado por Deus. Permita-se, abra o coração. Há pessoas que ficam sempre com o coração duro, o coração fechado, está trancando lá, trancafiando o coração. Amado, abra-se, desnude-se para Deus, porque Ele está trabalhando, fazendo de nós um edifício construído pelas suas próprias mãos. O Deus que é o arquiteto e criador do universo está arando e trabalhando na terra do seu coração como a vinha de Deus. Amado, você dará muitos frutos para a glória de Deus. Você que está ouvindo esta palavra e achou que tu eras um inválido, disseram que você era um inválido, disseram que você era um ninguém, disseram que você era um zero à esquerda, que você era igual a não sei quem, que você não ia chegar a lugar nenhum, que você não iria concluir o curso superior, que você não iria conseguir passar naquela prova. Disseram para você que você não era capaz. Mentiram. Deus é maior. Deus é maior na tua vida, e Ele pode fazer ainda mais. Creia, amado. Então, saber a nossa posição em Cristo, que é dada por Deus, e estar debaixo do seu governo e debaixo da autoridade de Deus, significa muitas coisas. Em primeiro lugar, isto é de extrema importância. Se eu sei a minha posição diante de Deus,
se eu sei que eu sou um barro nas mãos do oleiro, se eu sei que Ele me fez cabeça e não cauda, que Ele me fez propriedade exclusiva de Deus, isso é tremendo, isso é importante, é maravilhoso, porque na hora da luta, na hora da crise, na hora da briga, da luta espiritual, o inimigo tenta jogar na mente crise de identidade espiritual. Ele tenta jogar na cabeça da pessoa: você não é salva, você não é de Deus, você é lobo, Deus não te ama, você vai para o inferno. E ele usa os filhos dele para gerar essas mentiras no coração. Então você tem que saber a sua posição, e saber essa posição é de extrema importância. Agora, conhecer a nossa posição em Cristo significa que nós não teremos problemas? Será que o fato de eu conhecer a minha posição em Cristo, isso significa que eu não passarei por problemas? Amado, de forma nenhuma. Jesus Cristo, nosso Senhor, seguindo a agenda do Pai, plenamente consciente de quem Ele era e do propósito de vida que Ele tinha, diante de Jesus se colocou o deserto de Gesimon, que o significado da palavra era devastação, ou seja, a devastação se colocou diante de Jesus. Mesmo Jesus que não tinha pecados, mesmo Jesus que era a personificação do amor, mesmo Jesus que era a própria graça manifesta, Moisés trouxe a lei e Cristo trouxe a graça, mesmo Jesus que era a luz que dissipa as trevas, mesmo Jesus sendo Jesus, o deserto se colocou diante dele, a luta se apresentou diante dele. Então, amado, por que não se apresentaria diante de você? Alguns pastores erroneamente dizem que o cristão ele é absolutamente blindado. Não é assim, amado. Nós passamos por lutas. Jesus chorou. Jesus verteu suor em forma de sangue, gotas de sangue. Jesus passou por lutas tremendas, foi abandonado. Jesus foi traído. E exatamente tudo isso que Jesus passou na cruz do Calvário, quando ele disse tenho sede, ele estava se identificando com as nossas lutas. Ele estava se identificando com os nossos problemas. Ele estava se identificando com a nossa humanidade. Quando alguém que já foi traído por um amigo olha para a vida de Cristo que foi traído por Judas, ele pode se abrigar à sombra do Onipotente, em consolação e edificação. Quando alguém é abandonado por todos, ele pode se abrigar à sombra das asas de Jesus, que também foi abandonado por todos, estava carregando no Getsemane a oração, naquele momento absolutamente sozinho, porque os discípulos estavam dormindo. Então, amado, você pode estar absolutamente consciente da tua posição em Cristo Jesus e do teu propósito, que estás buscando viver a vontade de Deus e a praticando em todas as áreas da sua vida, e ainda assim o problema chegar, e ainda assim a luta chegar. A diferença, amado, é que quando o vento bate, a chuva cai, o rio transborda sobre a casa que está sobre a rocha, esta casa não irá cair, vai permanecer de pé. É isto que é a grande diferença. Então veja que em Marcos capítulo 1, versículo 12, a palavra diz assim: e logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Então diz que Jesus, logo depois de ter passado pelo batismo,
Jesus estava cumprindo tudo aquilo que estava escrito a seu respeito. Jesus então foi batizado nas águas do Rio Jordão. Diz que os céus se abriram, o Espírito Santo como pomba veio sobre ele, e todos ouviram a voz do Pai dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aquele era um momento de glória, aquele era um momento ápice, aquele era um grande momento no início do ministério de Cristo Jesus. Mas diz que logo depois deste grande momento da vida de Cristo, logo depois, o Espírito impeliu Jesus para o deserto. Então, amado, depois de grandes vitórias, são momentos de nós estarmos em vigilância, porque poderá ser que desertos se apresentem, lutas se apresentem. Diz que Jesus ficou no deserto 40 dias sendo tentado por Satanás, estava com as feras, no interior da Judéia, daquele deserto. Depois do momento de glória, chegou o momento de adversidade, chegou o momento de luta. Amado, grande parte das quedas dos seres humanos não se dão no momento de lutas. Grande parte das quedas dos seres humanos não estão no momento em que ele está enfrentando lutas e problemas e adversidades, mas está no momento de glória, no momento que ele tem uma grande vitória, no momento em que ele tem uma grande conquista. Normalmente o ser humano baixa a guarda nesse momento, fica lá na zona de conforto, esquece as normas de vigilância, as regras bíblicas de uma vida segura, dá uma relaxada, e então o inimigo vem e dá-lhe uma rasteira. Então, meu amado, eu quero que tu tenhas equilíbrio, eu quero que tu tenhas segurança em Cristo Jesus, porque depois da glória vem uma investida do adversário. Então isto requer daqueles que são mais que vencedores vigilância, sobriedade. Nós estamos aqui para trilhar os caminhos do Senhor. Diga glória a Deus por isso. Veja lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Diga graças a Deus. Diga aí com os teus lábios: Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Aí ele diz agora, versículo 8: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, você veja, ele é adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para jogar dama com ele, brincar de baralho com ele. É isso? O diabo anda em derredor para quê? A fim de devorá-lo. Aí ele diz, Pedro diz: resisti-lhe firme na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja glória pelos séculos dos séculos. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estáis firmes. Aí vem aqueles apauradores, frívolos, que só querem ficar prometendo uma vida fácil, uma vida de caminhada em tapetes de veludo, e dizer não, dizer e alertar do sofrimento é legalismo. Legalismo? Pedro está dizendo: eu testifico a vocês que esta é a genuína graça de Deus. Porque se nós não prepararmos
as ovelhas de Jesus para o dia mau, e o dia mau vem, ela vai achar que está em pecado, vai achar que Deus não a ama, vai achar que alguma coisa tem que estar errado. Alguma coisa tem que estar errado, Senhor, comigo? Por que está passando por isso? Por que está acontecendo aquilo outro? Como se o sofrimento fosse alguma coisa extraordinária. Como se o fogo que arde à nossa volta fosse alguma coisa de outro mundo. Por quê? Porque só ensinaram para elas que era eleita, amada, mais que vencedora, cabeça, e isso, amém, amém, somos isso tudo, essa é a nossa posição em Cristo, mas precisamos saber que isso não impede de passarmos por desertos, assim como Jesus passou. Isso não impede de enfrentarmos luta, como todos os homens de Deus passaram em toda a história da humanidade. Precisamos de preparar a igreja de Jesus como Paulo preparou a igreja de Éfeso, dizendo: tomai, portanto, toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Então, amada ovelhinha, esta é a maneira de permanecer inabalável, de ter a vitória pela graça de Deus, assim como Cristo teve vitória no deserto, assim como Pedro está ensinando a resistir Satanás para que ele fuja de nós. Agora eu lhe digo, a vitória na tentação do deserto não significa que o adversário deixará de tentar novamente. A palavra diz que o tentador voltou a atacar em Cesareia de Filipe. Veja aqui o que diz em Mateus 16, 21. Diz assim a palavra: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, estás cogitando das coisas dos homens. Então, amado, você está ali focado na obra de Deus, focado em fazer a vontade do Pai, focado em ser uma ovelha obediente, focado em ter uma vida de oração, focado em ter os estudos bíblicos, pegar as mensagens, ler, reler, estudar, ouvir, conferir na palavra de Deus, focado em ler a Bíblia toda, uma vez por ano, com versões diferentes, focado em perseguir a vontade de Deus com metas de crescimento, de amadurecimento espiritual. Aí vem alguém e diz para você: mas para que isso tudo? Vamos ali tomar uma aguinha de coco, tchê, um chimarrão e um churrasco, tchê, na hora do culto, domingo de manhã. Vamos ali pegar o nosso bugre e vamos na beira da praia. Gente, tem tantos horários, é justamente na hora do culto, na hora da vida com Deus, na hora de alimentar as cargas da bateria espiritual. Então, amado, o tentador se aproxima e tenta desviar você do curso. Olha, amado, você acha que foi Satanás que queria levar Jesus para a cruz? Satanás tentou desviar Jesus da cruz. Não, isso não vai te acontecer não, Senhor, você não vai para a cruz não. Satanás tentou desviar Jesus da cruz, porque na cruz Jesus desarticulou e esmagou a cabeça de Satanás. A obra de Cristo na cruz foi desígnio de Deus, que tomou sobre ele toda a dor e sofrimento do seu povo, da humanidade, para que nele fôssemos feitos justiça, cura, libertos, abençoados em Cristo Jesus.
Então, amada ovelhinha, a maior luta de Jesus contra tentações malignas se deu, portanto, no Getsêmani, onde tudo começou com uma traição. Jesus foi traído, e a palavra e os desígnios foram se cumprindo. A palavra diz: a pedra que os construtores rejeitaram. A palavra diz: odiaram-me sem causa. A palavra profetizou: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. E no Getsêmani, abandonado por tudo, por todos, Jesus sofreu solitariamente aquela luta vertida de sangue. Então, minha amada ovelhinha, eu quero lhe dizer, finalizando esta mensagem, você também pode, nesta hora, estar enfrentando um Getsêmani. Você pode estar nesta hora enfrentando as dores do abandono. Você pode estar, assim como Cristo, nesta hora, enfrentando uma luta que só você e Deus sabem. O momento mais difícil da sua vida. Mas eu quero lhe dizer, meu amado, Deus está contigo. Naquele Getsêmani, como está lá em Lucas 22:39, Jesus pegou os discípulos dormindo. E lá no versículo 46 ele disse: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Então, nesta hora, nessa conclusão de breve homilia, de 30 minutos, eu quero lhe dizer, amado, por que é que você está dormindo? Por que é que você não está vigiando? Ore e vigie, para que você não entre em tentação. Não fique buscando os porquês. Por que essa luta? Por que esse problema? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Não, não é isso, mas para quê? Deus vai te fortalecer. Deus vai te amadurecer. Deus vai trabalhar tão profundamente na tua vida que você vai responder às crises da vida buscando ainda mais a vontade de Deus, buscando viver ainda mais a palavra. Você vai reagir às lutas da vida tendo ainda mais comunhão com Cristo, tendo ainda mais comunhão com o Senhor, tendo ainda mais leitura bíblica, parecendo-se mais e mais com o Mestre, o Senhor Jesus Cristo. E então, amado, assim como Jesus diz a palavra lá em Marcos 1,12, ainda que houvesse feras no interior do deserto da Judéia, os anjos serviram a Jesus e Satanás foi vencido. Diz que a partir daquele deserto, a partir daquela vitória do deserto, a partir daquela vitória no deserto, Jesus foi saquear a casa do ladrão. Jesus foi saquear a casa do que era valente. Ou seja, Jesus foi desfazendo as obras de Satanás. Ele curou enfermos, aleluia. Ele libertou cativos. Ele levantou caídos. Ele resgatou as ovelhas perdidas. Ele tocou em leprosos e lhes sarou e restaurou a dignidade. Sim, ele ressuscitou mortos. Ele tirou Lázaro de um túmulo de 4 dias, cheirava mal. As pessoas já tinham receio de mexer naquela pedra, porque cheirava mal. Mas Jesus mexeu no antro da morte. Jesus mexeu no profundo da humanidade. Jesus foi no profundo da alma e do coração e venceu as obras de Satanás. E ao 3º dia ele ressuscitou. E agora o conselho desse nosso Senhor Jesus, vitorioso, para aqueles que são também mais do que vencedores, é este:
Permaneça vigilante, permaneça em oração, não estranhe o fogo ardente, mas continue orando, continue vigiando, continue buscando a palavra, e assim a palavra vai te habilitar em toda boa obra, e você continuará fazendo a vontade de Deus, como um servo bom e fiel, de oração e vigilância, desfazendo mentiras do inimigo, vendo sinais e maravilhas, porque você está vivendo a vontade de Deus na tua vida. E jamais diga que você não passa de uma criança, porque é Deus que está contigo, é Deus que está conosco. A autoridade da palavra jamais voltará vazia, em nome de Jesus. Amém? Nós chegamos ao final desta live, chegamos ao final deste culto maravilhoso. Já completamos agora 1h06. Precisamos encerrar, mas eu encerro com esta palavra de vitória e bênção, declarando para a tua vida uma noite de graça, uma noite de misericórdia, uma noite de paz, uma noite de renovação, uma noite de descanso, descanso dos justos. E você, ao deitar a cabeça ao travesseiro, logo pegue no sono, porque o Senhor nos defende. Nós estamos dormindo, mas o Senhor não dormita, Ele nos guarda. Ele é o Deus fiel e maravilhoso, Ele é a rocha da nossa salvação. Tenha um final de semana com alegria, com felicidade, com paz. Tenha um final de semana de equilíbrio, de vitória. Tenha um final de semana cheio de felicidade. Que a palavra de Deus derramada no teu coração gere gozo do Espírito, gere felicidade na alma, gere a paz de Cristo que excede todo o entendimento. Em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça de Deus, o amor do Pai, as doces consolações do Espírito Santo se manifestem nesta noite de sexta-feira e para sempre na vida do povo amado de Deus e a Igreja de Cristo, amada, noiva, eleita, preciosa, sobre a rocha, mais que vencedora. Diga amém, amém e amém. Graça e paz, amada igreja.